Oi, gente! É a Patrícia que tá falando, lógico. Foi uma surpresa ter visto meu tweet viralizar. Para começo de conversa, esse tweet teve uma origem na conversa com a minha irmã mais nova. E a gente estava se questionando, né, sobre o quanto que a gente foi assediada na nossa adolescência e infância. Quando eu fiz o tweet, eu não tinha, lógico, né, uma dimensão que ia alcançar tantas pessoas, mas o que infelizmente, me chocou foi que, além do fato de que todas as histórias a gente se encontra ali, né, se encontra no vizinho, se encontra no caminho da padaria ou pro mercado em que você é assediada, no ponto de ônibus com o uniforme da escola, né? Você se encontra ali em vários assédios, né? Parece que é um filme se repetindo ali dentro da sua cabeça. Por outro lado, o que me infelizmente impressionou é o fato de grande parte dali das meninas, das mulheres, na verdade, né, que responderam a esse tweet, são maiores de 18 anos, então elas conseguiram olhar para trás e ver que elas eram muito mais assediadas do que elas são hoje. Minha opinião sobre isso, eu creio que a cultura, né, da pedofilia ganhou uma nova roupagem, né, de novinha. Ela sempre esteve na nossa sociedade. A minha mãe falou pra mim, quando eu falei pra ela, mãe, olha esse tweet, né, e tá viralizando e tudo mais, ela falou assim pra mim, filha, isso foi muito normal na minha infância e na minha adolescência. Eu lembro de ir pra padaria, assim como histórias de várias meninas. Eu lembro de ir pra padaria e os homens olharem para os meus seios e falarem coisas absurdas, olharem pro meu corpo e falar coisas absurdas. E por causa disso, eu fiquei muito tempo sem sair de casa e quando eu saía com uma roupa larga. Minha mãe tem quase 60 anos de idade. Quando minha mãe tinha 15 anos, isso era no século passado. Se você perguntar para sua mãe, provavelmente ela vai repetir esse mesmo discurso, com outra história, mas ela vai repetir. Quando a minha mãe falou isso, ela disse que ela reclamou para a mãe dela e a mãe dela disse que no tempo dela, né, no tempo da minha avó, também era igual, que não era para minha mãe se importar. Então, isso tá na nossa sociedade há muito mais tempo do que a gente tá olhando agora, né? Como era, eu não sei, né? A gente vai ter que vasculhar aí livros para entender como é que era esse tipo de assédio antes. Até porque muitas mulheres casavam antes dos 18 anos. Diferentemente de hoje, as mulheres estão casando mais velhas do que antes. Diferentemente do tempo da minha avó. Mas a minha avó falou para ela consentir que isso era normal. E de alguma forma, isso era uma forma de ser desejada. Mas não é. Isso é assédio. Em alguns casos, se torna abuso. Quantas vezes a gente saía da escola e tinha um cara de moto olhando as meninas saindo da escola? Um cara de moto, pra ele estar em cima de uma moto, ele tem que ser maior de idade. Sempre teve que ser maior de idade. O que ele estava fazendo ali? Olhando as meninas da quinta, sexta série. E você que tá ouvindo isso ou vendo esse vídeo tá se identificando com esse relato. Ou quantas vezes a gente pega o ônibus num ponto de ônibus ou pega o metrô e tem um cara seguindo a gente. Hoje, quando uma menina sai na rua, ela é chamada de novinha, né? Novinha gostosa, a novinha metida que não olha pros caras que estão mexendo com ela. E o quanto que isso é certo? Quanto que a gente vai aceitar isso? Quanto que a gente vai aceitar? Assédio não é só quando há toque, não é só quando há passada de mão, quando há a forçação do ato sexual. Assédio também é dito. Você encontra homens maiores de idade, em sua maior parte, homens muito mais velhos que têm idade para ser pai dessas meninas, né, adolescentes e crianças, falando coisas horríveis
fazendo gestos obscenos que elas não têm nem capacidade ainda de digerir, de processar. Muitas delas não sabem o que é sexo e elas aprendem na rua. A educação sexual, ela é uma necessidade urgente, mais do que urgente dentro das escolas. Hoje, repetindo meu tweet, eu tenho 32 anos, lembro de ter tido educação sexual somente na 7ª série. Hoje, atualmente, 8ª, mas na minha 7ª série. Mas eu lembro da minha mãe, lá na 5ª série, ela ter pego um livro, uma enciclopédia pra mim, ensinando o que era sexo, onde podia e onde não podia tocar. Hoje a gente vê algumas mães ensinando isso para as crianças pequenas. Não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Maravilhoso. Só que só isso não é o suficiente. A vida é muito mais ampla. Tem muita gente esperta e maliciosa, com criatividade 1000, para assediar e abusar das crianças e adolescentes. Então, eu clamo que a gente como mulher, que temos consciência do que é sexo, do que é abuso, do que é assédio. Não podemos abaixar a cabeça para isso. Temos que ensinar nossas meninas mais novas, nossos meninos mais novos, do que é certo, do que é errado, do que é assédio, do que é abuso. Enquanto que a gente não tenha, de fato, a educação sexual nas escolas. Bem, seria um vídeo muito mais longo porque a nossa deficiência não é só no âmbito sexual, né? Não é só na educação sexual que a gente necessita, né? Se precisarem da minha ajuda, no que eu puder auxiliar, eu tô aqui, meus canais estão abertos, tem meu Twitter, tem meu Instagram, e agora esse vídeo também vou subir no YouTube, e seguimos juntas nessa discussão que começa aqui, dessa forma, mas que precisa ir muito mais longe.